A bandeira vermelha sobre o Reichstag trouxe não apenas a alegria da vitória, mas também problemas em todos os aspectos da indústria pós-guerra soviética. As cidades destruídas precisavam ser reconstruídas, as fábricas evacuadas precisavam ser trazidas de volta. Tudo precisava ser mudado. Veículos de combate em tempos de guerra precisavam ser atualizados, de acordo com uma nova doutrina, para os tempos de paz. Eles precisavam ser mais confiáveis para fornecer um serviço mais longo, já que as perdas de guerra imediatas não eram mais um fator. Muitos trabalhos e projetos futuros foram encerrados e outros foram desenvolvidos com menos entusiasmo. Entre esses projetos de pós-guerra, havia um tanque chamado posteriormente de Objeto 260. As obras desse começaram em 1944. Foi planejado que este veículo incorporaria todos os avanços do design de tanques pesados soviéticos daquela época. O projeto foi atribuído ao departamento de design de Joseph Kotin, na fábrica experimental de número 100. Outras variantes desse projeto foram criadas na primavera de 1945. O Objeto 257, o Objeto 258 e o Objeto 259. Depois de todas as considerações, a variante final do veículo foi apresentada e designada como Objeto 260, também conhecido como IS-7. Mais de 20 instituições e instalações científicas foram designadas para o seu desenvolvimento. Eles propuseram muitas soluções técnicas exclusivas, nunca antes usadas em tais máquinas. As plantas de trabalho do IS-7 já haviam sido concluídas em setembro de 1945. A blindagem frontal era semelhante à do IS-3, mas muito mais espessa, com 150 mm em vez de 100. O peso final do veículo foi bastante impressionante, totalizando 65 toneladas. Um veículo tão pesado precisava de um motor novo e mais potente, capaz de gerar cerca de 1.200 cavalos de potência. O desenvolvimento de tal motor foi atribuído a várias instalações, mas nenhuma delas estava tendo grande sucesso. Até que a fábrica de Kirov, em comparação com a fábrica de número 500, apresentou um novo motor, chamado de TD-30, que permitiu a velocidade de até 60 km por hora na estrada e cerca de 30 km no campo. O motor foi instalado nos dois primeiros protótipos do IS-7. A qualidade foi considerada insatisfatória e posteriormente foi trocado para o motor diesel naval M50T, de 1.050 cavalos de potência. A suspensão para o novo tanque foi desenvolvida a partir de variantes de suspensões testadas em protótipos de veículos, e incluiu muitas ideias novas e exclusivas para a engenharia soviética, como amortecedores de ação dupla e várias assistências hidráulicas que resultaram em um veículo muito fácil de controlar. Um novo canhão de 122 mm foi colocado em desenvolvimento e planejado para ser montado no Objeto 260, mas o trabalho não foi concluído a tempo. Então, no início de 1946, o Escritório Central de Artilharia foi designado para desenvolver um novo canhão, de 130 mm, chamado S-26, inspirado em um canhão naval do mesmo calibre. O mecanismo de carregamento automático, com um sistema de alimentação com correias, foi usado para atingir uma taxa de tiro de cerca de 6 tiros por minuto. Além de armamento principal, foram instaladas múltiplas metralhadoras, uma coaxial de 14,5 mm acima do canhão e 6,762, onde foram colocadas no mantelete da arma, 2 na lateral do casco e 2 na lateral da torre, voltadas para a frente. O primeiro protótipo do IS-7 foi concluído em 8 de setembro de 1946. Até o final deste ano, o tanque atingiu uma milhagem de 1.000 km, e todos os testes realizados foram considerados bem-sucedidos. O segundo veículo foi lançado em 25 de dezembro, e nunca completou nenhum teste de direção. Além dos modelos de pré-produção, também foram construídos 2 cascos e 2 torres, para teste de disparos com canhões de calibre de 88 mm, 122 mm e 128 mm. O resultado desses testes foram utilizados no desenvolvimento da variação final do perfil de blindagem do veículo. O Escritório Central de Artilharia também propôs um novo canhão, denominado S-70. Este canhão era capaz de disparar uma munição AP de 33,5 kg com velocidade inicial de 900 metros por segundo. O equipamento de pontaria também foi melhorado para fornecer boa precisão no disparo. E também foi adicionado uma segunda metralhadora de alto calibre no topo da torre, e um suporte especial controlado remotamente. Esta
poderia disparar contra alvos terrestres e alvos aéreos. O tanque foi equipado com um sistema automatizado de extinção de incêndio, instalado no compartimento do motor, que poderia ser ativado 3 vezes. A tripulação do IS-7 era composta por 5 pessoas: motorista, comandante, artilheiro e 2 municiadores. O comandante sentava à direita do canhão, o artilheiro à esquerda, e os municiadores eram responsáveis por operar as metralhadoras. No verão de 1948, a fábrica de Kirov produziu 4 tanques. Testes iniciais mostraram que, apesar do peso do veículo, este poderia chegar facilmente a uma velocidade máxima de 60 km por hora e possuía grande capacidade fora de estrada. O comitê ficou muito impressionado com a mobilidade do tanque. Durante os testes de disparo, o IS-7 provou ser quase invencível, suportando o fogo do canhão alemão de 128 mm e seus próprios disparos de 130 mm. O teste de proteção da tripulação foi conduzido em cães e mostraram excelente capacidade de sobrevivência e combate, já que nenhum dos animais foi machucado durante os testes. Porém, nem tudo correu perfeitamente. A esteira de um veículo foi danificado após um ricochete no casco, e outro tanque sofrera falha mecânica, causando um incêndio no motor, e seu sistema automatizado de extinção de incêndio não conseguiu apagá-lo. A tripulação saiu em segurança, porém o tanque queimou completamente. Ainda assim, os ensaios foram considerados um sucesso. É difícil dizer o quão bom o IS-7 poderia realmente ter sido. Os primeiros 50 tanques nunca foram totalmente produzidos, devido a problemas financeiros. A indústria simplesmente não podia pagar tamanho custo, e os soviéticos acabaram se concentrando em produzir tanques médicos, por serem mais baratos. Outro problema era que a infraestrutura para um tanque de 68 toneladas simplesmente não existia. As ferrovias não eram capazes de transportar cargas tão pesadas, e logo o IS-7 foi abandonado. Certamente, o objeto 260 possuía características muito impressionantes, e facilmente superava qualquer veículo da Segunda Guerra Mundial, e até mesmo a sua competição direta. Nos anos 50, o britânico Conqueror e o americano M103 eram os tanques mais fortemente blindados e fortemente armados do mundo. Ambos os tanques possuíam canhões de 120 mm, um armamento muito poderoso, do qual o IS-7 era completamente imune. Além de mais blindado, o tanque russo era menor e muito mais móvel, capaz de atingir o dobro da velocidade dos blindados ocidentais. Qualquer coisa que pudesse ter a esperança de derrotar o IS-7 foi desenvolvida apenas 20 anos depois, durante a década de 70. Porém, no mundo, o conceito de tanque pesado estava ultrapassado. Neste momento, as guerras eram travadas no ar, e com a ameaça de bombardeios nucleares, enquanto conflitos locais eram resolvidos com tanques mais baratos e fáceis de produzir. O IS-7 foi o ápice do desenvolvimento de tanques pesados soviéticos. O blindado estava muito acima de seu tempo e incorporava tecnologias jamais vistas em um tanque pesado. Mas a história não foi muito gentil com este tanque. Foi esquecido e caiu na obscuridade, ofuscado pelo veículo mais moderno denominado T-10. Mas isto é uma história para outro dia.